Boa noite, querido amigo Eric. Vamos então ao tema provas e expiações, segundo o Espiritismo. Provas e expiações são experiências que nos facultam o progresso espiritual, no seu duplo sentido, moral e intelectual. São exercícios, são vivências, são situações de vida que nos proporcionam uma maior intelectualidade, que desenvolvem em nós as virtudes e uma sabedoria que nos credenciam à vida futura espiritual. Quanto à relação entre prova e expiação, isto é, a diferença de prova e expiação, devemos convir que prova é um conceito mais genérico, abrange toda e qualquer experiência que nos faculta progresso espiritual. Entretanto, a expiação corresponde a um tipo de prova. Assim é que toda expiação é prova, mas nem toda prova é expiação. E o que caracteriza a expiação? A expiação é um tipo de prova que está vinculada a uma certa falta que cometemos em vida passada. Examinando melhor essa diferença, vamos colocar que prova é uma situação existencial derivada do livre-arbítrio que o espírito fez no intervalo das vidas antes de reencarnar, querendo corrigir-se de uma imperfeição, de uma dificuldade, de um vício que ele tenha. Não tem, portanto, a prova uma relação direta com episódios de vida passada, senão o desejo que o espírito tem de se aperfeiçoar. Já a expiação é uma situação existencial, normalmente aflitiva, não é, de dificuldade, que se relaciona, que se vincula a uma certa falta cometida na sua última vida, na vida passada. Vejamos então que a expiação é uma situação existencial passageira, normalmente aflitiva, né, que se passa em meio a sofrimento, a privação, que se relaciona psiquicamente com uma falta cometida em vida passada. E essa relação precisa ser compreendida à luz da lei de progresso e da justiça divina. Por quê? Porque ela constitui um meio do espírito desgostar, compreender a sua falta de vida passada e tratar a sua culpa, o seu remorso, adquirindo uma mentalidade renovada e aprimorada, servindo igualmente ao seu progresso. Entretanto, não devemos generalizar que toda situação de sofrimento na atualidade, em nossas vidas, constitui uma falta de vidas passadas sendo expiada. Nós devemos observar que o espírito pode eleger como prova uma determinada privação, uma determinada dificuldade ou sofrimento passageiro pelo qual ele vai exercitar virtudes e sem uma relação direta com falta de vida passada. Nós devemos compreender ainda que a expiação pode ser uma situação que foi imposta por Deus quando o espírito na erraticidade não chega ao arrependimento e não consegue compreender o desmérito da falta cometida. Então Deus faz uma inversão de papéis e faz com que o espírito reflita nessa reencarnação que lhe foi imposta por meio da expiação. Assim ele adquire melhores pensamentos e um desejo de retorno ao bem. A expiação também pode ser requerida pelo próprio espírito diante de um arrependimento permeado por uma severa culpa e remorso que o leva a escolher como meio de reparação uma situação que ele fez as pessoas sofrer por meio da sua falta. Então ele pede para si, como meio de se compensar e chegar à reabilitação, ao aprimoramento, a sofrer o que fez sofrer na vida passada as outras pessoas. Isso é um fenômeno psíquico muito importante para estabelecermos que não necessariamente o sofrimento é algo que vem como castigo, como pena imposta por Deus, mas, igualmente, como todas as outras provas, um meio de aprendizado moral.
E é isso aí, Eric, meu amigo, meus amigos que nos ouvem, estudam conosco, minha saudação fraterna, boa noite e até uma próxima oportunidade de um estudo. Tchau, tchau. Sim, Ru, inclusive na segunda parte do Céu e Inferno, no capítulo 8, Expiações Terrestres, Kardec comenta de 2 casos interessantes que demonstram essa questão. No primeiro caso, no caso do Marcel, Kardec vai perguntar: parece, segundo o que acabais de dizer, que vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores? Resposta: eles não eram uma expiação direta, mas ficais seguros de que toda dor tem sua causa justa. No segundo caso, da senhora Adelaide, Kardec pergunta: para nossa instrução, podereis dizer-nos qual foi a causa da humilde condição que ocupaste na Terra? Resposta: eu ocupara, em 2 existências sucessivas, uma posição bastante elevada. O bem era fácil para mim. Eu realizava sem sacrifício, porque era rica. Eu achava que avançava lentamente, por isso pedi para voltar numa condição mais ínfima, que teria eu mesma de lutar contra as privações, e preparar-me para isso por muito tempo. Então, nesses 2 casos, são casos em que era uma prova, mas que não era, ao mesmo tempo, uma expiação. Eu recomendo para quem estiver ouvindo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, onde Kardec comenta exatamente isso. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Muito obrigado pela participação, Rui. Até a próxima.